As crianças vão estar saindo agora. Nós vamos conversar um pouquinho com o papai antes de iniciar, amém? Quero que você feche seus olhos, baixe sua cabeça, acalma teu coração, tranquiliza no Senhor. Pai, nós te rendemos graças, Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Essa noite nós queremos, ó Pai, continuar a ouvir a tua voz. E te damos, ó Pai, liberdade, Senhor, porque o Senhor não é um Pai que nos obriga a nada, mas respeita o nosso querer. Por isso nós queremos declarar essa noite que nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Por isso continua, Deus, a falar conosco e a fazer em nós aquilo que está no teu coração. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Eu hoje estava falando com Deus, quando estava revendo a ministração, eu falei, agora eu entendi porque a pastora Rosana Laura pregou, porque a pastora Patrícia pregou sobre unção dobrada. Porque depois vinha tanta que a gente tinha, né? Começou pela pastora Rosana Laura, quando eu pensei que estava me equilibrando, veio de manhã, hoje levamos outro. Então eu falei, ah Deus, agora eu entendi porque é porção dobrada. A gente precisava dela mesmo, né? Para poder aguentar. Bom, nós vamos falar essa noite, você sabe que você que está nos visitando, ou você que está nos assistindo também, seja muito bem-vindo aqui em nossa casa, aqui é a casa de oração. E nós vamos estar compartilhando, esse ano a gente está falando sobre fé, e dentro de fé nós caminhamos um pouco sobre os assuntos que nos levam a ter fé, né? E essa noite, então, nós vamos estar falando sobre o tema que eu coloquei foi cancelando sentenças com a procuração recebida de Jesus. Eu falei assim, eu sou pedagoga, mas também sou advogada, eu vou falar um pouquinho em cima de sentença e procuração. Nós temos sentenças na nossa vida, mas recebemos uma procuração do nosso Pai, amém? E você vai entender um pouquinho. Mas antes de falar sobre o texto propriamente dito, eu estava lendo algumas coisas e achei um termo muito interessante que anda pela internet, e minha irmã vai me perdoar se eu falar errado, porque eu não sei falar inglês, mas fala sobre brain rot. Eu falei, que isso, gente? Né? É uma expressão atual que está sendo falada desde 2024 na internet, eu vi agora em 2025, que fala sobre apodrecimento do cérebro. Na verdade, nós vivemos um tempo em que muitas pessoas estão sofrendo de um cansaço mental e, consequentemente, do espiritual. A gente tem sido atacado e a verdade é que nós temos permitido isso, né? Mas brain rot é uma expressão usada para decifrar, não é uma doença física, tá? Mas é um termo médico, é uma gíria da internet usada para dizer sobre uma mente vazia e distraída. Aí eu pegando aqui, eu quero voltar, eu pegando aqui na internet mesmo, olha o que ela diz. Em português, é um apodrecimento cerebral, uma expressão informal e que nada mais é do que a deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa. E está associada a consumo excessivo de conteúdo online, considerado sem nenhuma profundidade. Somos nós que estamos fazendo isso. O dedinho do rolar, né? E detalhe, se você pega uma criança hoje de 2, 3 anos, ela já está no dedinho. Ela já aprendeu o dedinho, rolando, né? E aí a gente precisa estar atento, porque isso tem contaminado a nossa mente. Então, brain rot, ele não é uma doença, mas nós temos apodrecido a nossa mente. E eu achei muito interessante um termo que diz assim, eu quero ler, como a Tati falou hoje pela manhã, é melhor ler para a gente saber o que está falando com as palavras. Diz assim, ó, é uma forma de descrever uma mente derretendo. Querido, a nossa mente tem sido derretida pelo nosso inimigo Satanás. Sutilmente, mas nós temos sido aqueles que têm dado abertura para que ele faça isso. Mas glória a Deus, porque nós temos aprendido nesse lugar, e como a pastora Rosana Laura disse muito bem,
Desse lugar tem saído palavra para alimentar. Desse lugar tem saído palavra que tem dado a você, como eu disse quando eu preguei, não é um alimento que você diga assim, todo alimento só vai vir dali, mas é um começo para você continuar em casa a estar mantendo, porque senão você vai ter uma semana praticamente sem se alimentar da palavra. Então você precisa apenas começar aqui, pegar a ideia e continuar, para que você não seja pego distraído. E glória a Deus, que Deus sempre tem o escape, é isso que Ele diz, que nos deixou a palavra para combater esse mal que tem. Então, se tem algo que você pode fazer, é exatamente buscar na palavra. Mas Satanás quer que eu e você, a gente duvide dos poderes que o nosso Pai nos deu na procuração espiritual que Ele nos passou. Nós vamos falar sobre ela no final. Cuidado, essa batalha começa aqui na mente. Me fez pensar na celebração das mulheres, né? Porque a gente precisa usar o capacete da salvação. Então, cuidado, começa na mente. E nós temos visto muitas pessoas com esse cansaço por um excesso de ruído do mundo e não das coisas de Deus. Hoje a Tati, quando ela leu, ela falou assim, olha, não agrada esse barulho, mas esse barulho qualquer, que a gente faça de qualquer jeito, sem ter o quê? Um desejo de fazer aquilo. Mas nós estamos sendo invadidos por um ruído do mundo, porque a gente tem tido, como o ministro Charles falou no domingo passado, pouca vivência da palavra. Às vezes você pode até dizer assim, eu tenho lido todo dia, mas se você não viver a palavra, não adianta. Hoje nós ouvimos muito falar sobre isso, né? E detalhe, a pastora Rosana Laura pregou assim muito bem, não adianta você dizer que eu faço já tudo isso, né? Mas se você... Então, é exatamente isso daí. Nós precisamos combater essa estratégia de Satanás com a palavra. Essa é uma forma poderosa da gente alimentar a nossa mente. E é o que está lá em Romanos 12:2. Eu não vou ler para você, mas você vai anotar, né? Ele pode, Romanos 12:2 diz que eu vou renovar a minha mente. Cada vez que eu renovo a mente com o que vem da palavra, eu tiro a minha mente da escassez e passo então a implantar um novo software dos céus na minha cabeça, pensando na minha mente, no cérebro como um hardware, né? Então eu vou lá e instalo um software das coisas do céu. Nós temos poder para isso. E para isso eu quero conversar com você sobre dois personagens. Eu não vou falar a fundo sobre o segundo personagem, mas eu quero andar com você sobre dois personagens. O primeiro está lá em 1 Crônicas 4, 9 a 10. Apesar de estar aí, eu quero ler com você aqui. E diz assim, foi Jabes, algum lugar Jabez, né? Mas Jabes para o português, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou de Jabes, dizendo, porque com dores eu dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que tu me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me perseveres do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu quero pensar com você, primeiramente, nesse personagem, né? Que Jabes recebeu um nome da sua mãe. Interessante é que antes dele receber o nome, porque ele começa no 9 dizendo que ele foi o mais conhecido, né? O influente dos irmãos. Ele, antes de falar que a mãe dele deu o nome a ele, assim, ele diz de que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Então ele recebe esse nome da sua mãe por causa do trauma de parto que ela teve. E o seu nome, que significa dor e sofrimento, ele poderia então... E detalhe, no texto não fala sobre a figura paterna. Só fala de uma mãe dizendo que eu vou botar o nome desse filho de Jabes porque ele me fez ter dor no parto. Então eu já vejo aí uma história de rejeição, ausência emocional... E ele tinha um passado marcado pela dor, né? Um passado que a origem do nome já definia ele e o seu destino. O texto até pode iniciar falando de que ele era respeitado,
antes de falar sobre a mãe. Mas com certeza, essa afirmação dele ter sido mais respeitado se dá pela postura de fé em Deus que ele tinha. Por isso é que começa por ela. Eu até me lembrei dos relatórios que a gente faz na escola, né, Luciana? A gente primeiro bota as coisinhas boas e depois a gente diz o que o aluno precisa estar melhorando, né? E é exatamente isso. Deus falou, olha, ele está aqui. Ele é mais ilustre que os irmãos, mesmo a mãe tendo dado um nome. Mas com certeza foi pela postura que ele teve de fé e no relacionamento sincero que ele tinha com Deus. Ele confiava no caráter, na fidelidade de Deus, né? E aí, o texto continua. Ele não fala assim, e Jabes ficou muito triste, Jabes chorou, Jabes foi se vitimizar, Jabes foi conversar com o seu discipulador, foi dizer para ele que o pai rejeitou, que a mãe rejeitou, que deu um nome muito ruim, por isso que ele tinha que ser assim, muito amargo. Não tem isso no texto. O texto continua dizendo que ele decide o quê? Orar. Ao invés de ele se vitimizar, declarar sobre si mais coisas, dizendo que ele era rejeitado, e mais coisas limitantes sobre ele, ele vai e fala assim, não, eu vou orar. Mas não é uma oração qualquer, né? Ele não faz uma oração qualquer, ah, pai, tu sabe, né? Minha mãe me deu esse nome, é muito ruim esse nome, eu sou assim mesmo, rejeitado. Não, ele faz uma oração ousada, de quem sabe que pode procurar aquele que pode mudar o destino dele. E então, eu quero pensar com você nos termos da oração dele, né? Que ele diz, tomara que me abençoe. Primeira coisa que ele fala é, abençoa-me. Por quê? Ele reconhece a soberania de Deus. Só ele poderia abençoá-lo. Ainda que a mãe dele tivesse dito coisas sobre ele, ele tinha alguém que ele cria que podia mudar o destino dele. E aí ele continua, não só para aí, mas ele fala assim, eu vou continuar a conversar com quem pode me abençoar. Aumenta as minhas terras. Ou seja, olha, minha mãe até disse isso tudo de mim, mas eu não estou acreditando no que ela fala, não. Eu vou acreditar no que o Senhor fala de mim, ao meu respeito. Então, pode mudar aí, me dá terras, me dá coisas, me faz próspero, né? Ajuda-me, é o que ele vai continuando na oração. Demonstra, então, uma dependência da presença de Deus. Olha, Senhor, me abençoa, porque eu sei que só o Senhor pode me ajudar. Livra-me. Ele pede proteção de um futuro livre de peso. Ele diz assim, né? Eu vou ler de novo a oração para você, para que fique bem marcado. Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, ele conversa com Deus e pede, olha, livra o meu futuro desse peso que minha mãe colocou sobre mim. Eu preciso de livramento. E eu estava conversando com a Tati ontem, eu falei exatamente, ela estava falando aqui o que a gente estava conversando, e eu falei, Tati, na verdade, a gente muitas das vezes esquece da nossa identidade, ou oscila, como o Vinícius hoje ensinou na escola ministerial, né? A gente oscila, sabe por quê? Eu falei para ela, eu só vejo duas saídas. Ou porque a gente ainda não entendeu qual é a nossa identidade, ou a gente alimenta a nossa mente muito pouco de quem nós somos. Então a gente vai esquecendo de quem a gente é em Deus. E aí assim a gente vai dando brecha, e aí o diabo entra, que a palavra de Deus diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão. Quando ele vê que a gente está naquele... Ih, voltou, olha lá, esqueceu quem ele é. Esqueceu, voltou a pensar de que ele não é ninguém, pobrezinho, gosta mais do meu irmão do que de mim, né? Cuida mais dele do que da... Começa assim, o irmãozinho não falou comigo hoje quando eu passei, eu acho que ele não gosta mais de mim. Voltou. É a brecha que eu queria. Quais os rótulos que você está precisando se livrar na tua vida? O rótulo de... eu tenho espírito de rejeição. Igreja é lugar para pessoas doentes. Show de bola. Só que não para aí. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, se você é liberto, você não pode passar anos e anos dizendo assim, eu sofro do espírito de rejeição. Eu sofria, eu já sou curada, para a honra e glória do Senhor. Eu sofria de espírito de rejeição. E eu descobri isso, eu acho que eu já falei aqui, mas vou falar de novo,
indo fazer o 30 semanas lá em São José. Quando eu olhei, a primeira coisa que diz assim, se a sua mãe não desejou você, eu olhei para minha irmã, Thaís, e falei assim, acabei de descobrir que eu não fui desejada, gente. Aí eu falei, não, porque minha mãe ficou sabendo que estava grávida depois. Então, ela nem sonhou comigo. Eu falei, tá aí, espírito de rejeição. Opa, vou ver quais são os gatilhos, né? E para a honra e glória do Senhor, Ele me liberta. Quando eu vejo que esse espírito vem e volta, eu falo assim, não, meu filho, pode pegar tua mala e sair, porque tu não é mais meu, não. Então, quais são os rótulos que você está precisando se livrar? E aí eu falava exatamente isso com a Tati. E aí ele fala assim, olha, na oração, para que eu não tenha mais sofrimentos. Então ele vai e clama por cura da alma, por libertação, né? Para que a mente dele não venha pensar isso. E ele possa viver um ciclo diferente, que não tenha ciclo de dores na vida dele. Ele foi profetizando sobre a vida dele. E quando eu estava escrevendo aqui as coisas que ia falar, o Senhor me trouxe à memória algo que eu quero compartilhar, um testemunho. Eu costumo dizer, olha, não tem vergonha de falar de quem eu fui, porque alguém que eu teria que ter vergonha é o meu pai, e ele sabe tudo sobre mim, então... E aí me veio à mente algo que minha mãe disse no altar, né, para o meu marido, no dia do casamento, quando a gente combinou de que cada um ia abraçar a família do outro, demonstrando que nós estávamos entrando um na família do outro. E minha mãe vira para ele e fala assim, minha filha nunca vai ser mulher de um homem só. Ela profetizou isso sobre a minha vida. E eu, enquanto acreditei na mentira que ela contava, eu vivi a minha vida dessa forma. No meu casamento, eu tendo pessoas que eu achava assim, tá gostando, e eu ia me relacionando. Agradeço ao Senhor, porque eu nunca me relacionei sexualmente, mas isso não faz diferença nenhuma. E eu ia vivendo essa verdade, essa mentira que ela falou a meu respeito, como se fosse uma verdade. Eu precisava conhecer mais de perto a verdade que liberta e quebrar o ciclo de vida. Meus pais viviam como se fossem dois amigos dentro de casa. Minha mãe tinha muitos envolvimentos com outros homens. E nós, filhas, víamos tudo isso. E o que acontece? A gente se deparava com essa situação, a gente não tinha muito o que mudar. Meu pai era extremamente apaixonado pela minha mãe e permitia que, era omisso, e permitia que ela ia fazendo coisas dessa forma. E foi nessa família que a gente cresceu. E a gente poderia chegar e falar assim, por isso, mas nós resolvemos quebrar o ciclo familiar que nós tínhamos, tirar essa dor sobre a nossa vida. E divórcio, separação, né, abandono, apesar deles nunca terem se separado e nunca terem se divorciado, eram como se fosse. Nós não tínhamos exemplo de família. E então, quando eu me dei por mim, eu decidi mudar o ciclo dos meus pais sobre a minha vida. E por isso influencio os meus filhos. Quando eu vi o meu filho voltar de Dubai, e eu estava muito triste, porque lá, apesar de eu estar com muita saudade dele, lá era muito bom para ele financeiramente falando, para segurar, para sustentar a família dele. E eu pensava, e agora? Como vai ser ele voltando de Dubai? Lá ele tem um salário excelente, jiu-jitsu aqui no Brasil, não se vive disso. E eu vi uma frase dele que fez todo sentido para mim e eu parei de questionar. Ele falou, mãe, você me ensinou a ser casado para sempre. E aí, como é que eu vou fazer se a minha esposa não está feliz naquele lugar? Eu tive que voltar. Gente, ele entrou com todos os argumentos que eu precisava. E aí eu entendi que aquele era o lugar dele, que Deus iria suprir todas as coisas que ele precisasse. É assim que a gente tem que andar na nossa vida. É igual o nosso pastor, ele fala aqui o tempo todo sobre o que ele decidiu na vida dele, fazer com a esposa, né? Ele chama a Mulher Batista, nossa pastora. Aliás, estão fazendo falta. Então, assim, o que acontece? Ele decidiu isso. E sabe onde eu vi reverberar? Quem viu o podcast dos casais pôde ver. O Lucas dá esse testemunho no podcast. Ele fala, olha, meu pai decidiu na vida dele ter um casamento que fosse para sempre, que não ia se divorciar, não ia fazer isso. E eu também, quando eu cheguei para a Júlia, eu falei, é para namorar, para casar.
né? E para ficar. A gente vê a nossa geração ir fazendo, contando as outras gerações, as maravilhas do Senhor. E a gente pode ver na vida do Lucas e da Júlia, aquilo que ele pegou de legado dos pais, né? A palavra da minha mãe, ela teve peso sobre mim, enquanto eu criei. Mas quando eu decidi me libertar e pedir ao Senhor, Senhor, entra na minha vida, muda a minha história, as coisas aconteceram. Eu não sei o que de repente marcou o teu passado. Trauma, rejeição, traição. Eu só sei de uma coisa, Deus pode escrever uma história nova. Porque de um casamento 100% destruído, Deus nos fez um casamento muito melhor do que eu pudesse imaginar. Me fez lembrar também quando o pastor Alexandre e a Guida chegaram aqui no Brasil. Ele cheio de marra, né? Achando que era a cocada preta e não era nada. E eu conversando com a Guida, que foi a primeira que eu conversei, ela chegou para mim e falou assim, eu decidi orar e pedir o seguinte, passei por muita coisa, deu o testemunho dela, e aí falou assim para mim, eu decidi orar e falar, Deus, eu não quero mais esse marido de volta, eu quero um novo. Eu quero que o Senhor faça com que esse marido ame mais ao Senhor do que a mim. Sabe por quê? Porque ela sabia de que se o Alexandre amasse mais a Deus, o pastor Alexandre amasse mais a Deus do que a ela e do que a qualquer um, ele estaria com o amor perfeito. Porque é ele quem nos ensina a amar da forma que a gente precisa achar. E ela pôde então, assim como Jabes, porque teve uma oração ousada, recebeu um esposo, né, que quando chegou aqui dizia assim, eu não amo mais essa mulher. Eu falei para ele, eu já vi essa história. Tá só, então anda comigo, vem colado que a gente vai andar e você vai ver que você vai aprender. E o pastor disse para ele, no gabinete dele, você não precisa amar, só esteja com ela e passe a admirar todos os dias da sua vida. E então assim a gente pôde ver a história do Alexandre e da Guida sendo restaurada, né? Você também pode, querido, orar com fé e ousadia, como Jabes, buscar a bênção de Deus, viver uma vida para a glória dele. Hoje ele está lá em Portugal, hoje propriamente está ministrando a ceia numa igreja, e é motivo de alegria para a nossa igreja, porque a gente sabe que foi motivo de oração para a gente, né? Jabes decidiu romper o seu passado através da fé, e pôde então ver o seu destino mudado. E o texto diz que, e Deus respondeu sua oração. Eu aprendo aqui que Deus sempre tem uma resposta para quem confia na fidelidade dele e nos planos dele. Eu quero ler com você Jeremias, porque a gente tem o hábito de ler Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Mas eu quero ler com você depois disso. Jeremias 29, não vai estar aí. 29:11, ele fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí ele continua para a nossa parte, o que eu e você temos que fazer. Então me invocareis. É como se Deus estivesse falando para a gente assim, olha, o que eu vou fazer com você e o plano que eu tenho para a tua vida, eu já sei, mas você precisa querer e me pedir. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso. A gente precisa andar com o Pai de todo o coração. Foi assim que Jabes fez. Ele ousou. Essa é a importância de orar com propósito, né? Não é fazer uma oração religiosa, repetindo as mesmas coisas, mas profunda, com uma estratégia, né? Jabes pediu bênção pessoal, identidade restaurada, ampliação de território, provisão, que ele fosse influente, porque ele já era o mais influente, presença contínua de Deus, uma intimidade espiritual. Foi isso que ele pediu para Deus o tempo todo. Livramento do mal, cura interior. Senhor, eu tenho um mal. Né? O Paulo, quando começou a usar droga e ele foi internado, ele falou assim para Deus, olha, eu tenho um mal que me leva a usar droga. Então,
Me tira esse mal que me leva. Exatamente Jabes fez. Olha, eu preciso de cura, eu preciso de livramento disso, da cura da minha alma. Um lar abençoado, ele não acontece por acaso. Ele é regado por oração, intencionalidade e oração com Deus. Não é de qualquer forma a toque de caixa que a gente faz com a nossa família. A bênção, ela está ligada à obediência e identidade, mesmo vindo de dor. Porque Jabes, ele era o mais respeitado entre os irmãos. Eu quero repetir isso sempre para você. E ele construiu uma reputação de integridade, fé e influência. E aí ele pôde ouvir aqui, ó. E Deus ouviu a sua oração. A maior herança que os pais podem deixar para os filhos não é um nome limpo, mas são os princípios. Não é só um nome limpo, bens, né, que eu tenho, mas princípios bíblicos e uma fé sólida. Não adianta eu providenciar tudo para o meu filho ter, sem ele ser. Eu brinco que hoje os pais estão se preocupando em teres humanos, ao invés de seres humanos. O que a gente precisa aprender é que o que a gente vai deixar para os nossos filhos, o maior, do que casa, carro, o que for, é uma intimidade com Deus. Que ele conheça o Deus que os pais servem e saiba de que ele é real. Então, não trata disso, trata de sermos respeitados diante de Deus e das pessoas. Outra história que eu quero conversar com você, está lá em Gênesis, começa de 37 a 50. Eu não vou me deter muito na história de José, mas, e tanto que eu nem vou ler a história de José, mas eu quero fazer um apanhado de quem foi José, porque eu só vou falar sobre o final da vida dele. Então José, ele foi odiado pelos irmãos por causa de inveja, por um sonho que ele tinha. A gente até sabe, né? Os irmãos vão se curvar, e aí os irmãos ficavam furiosos com isso. Então quer dizer que você vai ser maior do que a gente? Até o pai falou, filho, que isso, né? E ele foi então vendido, preso injustamente. E aí eu penso que José, assim como Jabes, tinha todo motivo para se sentir injustiçado, né? Gente, espera aí, eu não queria sonho nenhum. O homem me deu sonho. Aí eu vou dizer isso, sou jogado num poço. Por causa da minha capa, por causa dos meus sonhos, sou jogado num poço. Depois disso, sou vendido para os escravos. Aí eu penso que acabou. Aí ele vai e ainda me manda para trabalhar na casa de um homem que fala, agora beleza, ele lembrou de mim. Aí eu vou para uma prisão por algo que eu não fiz. E aí ele tinha todos os motivos para achar assim, Deus esqueceu de mim. Por muito menos a gente está achando que Deus não ouve a nossa oração, de que Ele não nos ouve, porque gosta mais disso, eu estou com alguma coisa, por muito menos. E ele então poderia ter tudo para viver com uma mente aprisionada e vencida pelas emoções. Ele poderia pensar assim, não, agora já acabou. Fui para o poço, depois do poço fui vendido como escravo. Quando eu estava pensando que estava melhorando, vou de novo para a prisão, agora eu vou ficar aqui mesmo, tá bom aqui para mim. Detalhe, vai para a prisão, né? Encontra 2 camaradas, que ele ainda lê para ele, diz, olha, vai acontecer, o teu sonho quer dizer isso. E aí, ele falou assim, cara, tu está saindo da prisão, não esquece de mim não, é esquecido lá também, né? Ele tinha tudo, só que eu quero ler com você, Gênesis 50, é só o finalzinho mesmo, porque eu quero que você saiba o que José fez com essa história que Deus permitiu na vida dele e que foi transformando, né, maldição em bênção. Eu quero só pegar o finalzinho. Depois de ter passado tudo isso, eu quero ler com você o 18, 19 e 20. Apesar de estar aí, eu vou ler. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo... Não, desculpa, gente, eu estou no 18, não, estou no 17, desculpa. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram,
eis-nos aqui por teus servos. E respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Em outras palavras, né, eu gosto muito da história de José. Eu gosto da história de José porque é um cara que, tendo levado tanta chapuletada, não desistiu de confiar em Deus e se manter ali firme, né? Ele também, quando estava ali na casa de Faraó, que a mulher de Potifar, né? Obrigada pela ajuda dos universitários. De Potifar, quando ele estava ali, ele tinha tudo para chegar e falar assim, pô, a mulher está me dando mole. Eu não estou fazendo nada, eu não queria, mas eu já levei tanta lambada, não. Ele se manteve firme. E isso eu acho lindo na história de José, porque ele é íntegro do início ao fim. Ele confia no Senhor do início ao fim. Ele pensa assim, olha, eu não sei quando vai ser, mas eu sei de que se ele me deu esse sonho, e se ele disse que isso vai acontecer, vai. Eu só tenho que me manter na visão dele para que o propósito possa acontecer, né? A história de José, ela nos dá exemplo de uma mão poderosa de Deus, para que o seu propósito, para o propósito de Deus, mudaria gerações. E Deus falou assim, olha, isso não vai mudar, isso que eu estou te dizendo aqui não vai mudar, porque eu tenho um propósito para a tua vida, e ela vai mudar gerações. E foi ele que chega lá então. José chegou ao palácio, porque aprendeu a administrar o perdão, a integridade, a obediência e a fé. E aí ele chega, então, mudando o destino de todo mundo ali. Olha, então, isso daí, pelo sonho, são 7 vagas magras, nós vamos ter fome, então vem cá. Ensinou contabilidade, ensinou matemática, ensinou tudo, pegou, administrou um reino e tomou. Você e eu também não precisamos viver limitado por situações do passado, por injustiças sofridas ou por pensamentos de crenças limitantes que insistem em apodrecer o nosso cérebro. José, ele venceu os traumas dele com visão. Ele tinha uma visão, ele tinha um foco. Eu sei o que vai me acontecer. E ele não desistiu dessa visão e desse propósito. Ele transformou sua aflição em dependência de Deus. Com certeza, tinha momentos que ele chegava lá e falava, Senhor, eu estou aqui na prisão. O Senhor disse que eu ia para o palácio. Senhor, o Senhor disse que eu ia governar. Mas eu estou aqui na prisão. Né? E ele transformou então isso numa dependência. E como resultado, ele recebeu autoridade para governar, perdoar e salvar vidas. Porque foi isso que ele fez com os irmãos. Quando os irmãos pensaram assim, e agora que o papai morreu, amigo, ele vai vir para cima da gente. E ele falou, somos teus servos. Não, filho, vocês estão preocupados com isso? Pode ficar tranquilo. Porque, olha, eu não sou Deus. Ele que decidiu assim, vocês não sabem de nada. Vocês não sabem de nada, não entenderam nada. Foi ele que me trouxe para cá, para que eu pudesse ver e providenciasse tudo antes de vocês alcançarem. E então, os propósitos de Deus para a nossa vida sempre vão se cumprir. Do que eu e você temos desistido na nossa vida? Porque nós temos desistido dos propósitos de Deus para nós. Vivido, perdido, né? Nós temos vivido às vezes como se nós não fôssemos filhos do rei. Nós temos vivido às vezes uma vida de escassez, confiando mais no que as realidades dizem do que a verdade do nosso Pai diz. Eu não vou dizer para você de que as coisas não aconteçam na vida, porque de José era real, aquilo tudo estava acontecendo, mas ele decidiu acreditar no que o pai dele dizia que seria o propósito e o destino dele final. Então o que será que eu e você temos desistido na nossa caminhada? Por que a gente, por muito pouco, a gente tem largado a rede e deixado de servir? Uma vida cheia, como a ministra Tati falou hoje, a gente tem vivido muitas vezes uma vida cheia de hipocrisias, cheia de aparências, com um sorriso nos lábios, mas por dentro, né, nós temos vivido uma vida de sepulcro caiado. Se a gente abre a nossa boca, as pessoas vão nos conhecer. Que a gente possa, como Jabes e José,
escolher viver uma vida íntegra diante do Senhor. E eu quero que você saiba de que Deus assinou para mim e para você uma procuração espiritual. Para nós, não tem validade essa procuração. As procurações são feitas com um tempo determinado, mas para nós, ela não tem. A procuração dada para José foi para administrar recursos, libertar irmãos e representar Deus no império pagão. A nossa procuração, eu quero que você vá lá para Isaías. Primeiro eu quero que você vá lá para Isaías. Isaías 60. Abra sua Bíblia. Abra sua procuração aí. Uma das procurações que eu vou te dar está aqui em Isaías 60. Depois nós vamos ler outros textos da procuração outorgada por Deus para mim e para você. Diz assim Isaías 60. Dispõe-te... Desculpa, 61, tá? 61. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu você, para pregar boas novas aos quebrantados. É para isso a procuração que Ele deu a mim e a você. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. O Senhor nos deu uma procuração. E sabe, a procuração, ela tem como outorgante Jesus. Sabe, os outorgados são todos os que creem. E por isso que eu vou ler um outro texto para você. Todos os que creem. E os poderes, a autoridade de fazer as coisas que a palavra diz e coisas maiores do que Ele. Coisas maiores. Eu li esse versículo e eu achava assim, prepotência. Como é que eu vou falar isso, Deus? Mas sabe por que ele fala isso? Porque o poder não está em nós, está nele, vem dele. Ele diz, é em meu nome. Não é em qualquer nome, é o nome sobre todo nome. Então, depressão é um nome, o nome de Jesus está sobre esse nome. Escassez é um nome, e Jesus está sobre esse nome. Não tem nada que não esteja debaixo desse nome, para que a nossa procuração, a gente não possa chegar lá diante do tribunal e decretar falência da sentença que foi dada a nosso respeito. E aí, assim como Jabes e José, eles mudaram a sentença a respeito deles. Eu quero que você pegue a sua procuração aí, porque nós vamos andar com ela. Apesar de estar aí, eu quero, essa aqui é a tua procuração. Anda com ela e fala, olha, eu estou aqui diante do tribunal da vida para pegar, o outorgante está aqui, ó, os poderes. Foi reconhecido firme tudo, do nome dele. Pode ver os poderes que eu tenho. Por isso eu quero ler com você Lucas 10, abra sua Bíblia, para que você conheça os poderes que você tem. Lucas 10, 19, nosso pastor tem lido muito esse texto, mas nós, igreja, estamos precisando tomar posse dessa procuração. Anda com ela debaixo do braço. Diz assim, ó, Lucas 10, 19, diz, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Mas eu quero reforçar o 19. O 19 diz exatamente isso, olha, e eis que eu dei autoridade, poder. A nossa procuração espiritual está aqui, do que a gente pode tomar posse e fazer. E aí, eu quero dizer para você, lá em Mateus 18, 18, eu não vou abrir com você, mas ele vai dizer assim, ó, tudo que vocês ligarem na terra, eu vou estar ligando no céu, porque ele sabe a procuração que ele deu para mim e para você. E aí ele vai e fala, tudo que vocês ligarem aqui, com a procuração que eu dei em meu nome, eu vou ligar. E aí agora sim, eu quero que você abra comigo em Marcos, rabisca essa tua Bíblia porque não é pecado, Marcos 16, e nós vamos ler do 15 ao 17. Essa procuração só é dada, tem um outorgado. Se não bater com o teu nome, se não for olhar e falar assim, olha, isso daqui não é
Não é a Cris, não. Não vai ter poder. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o que está no texto aqui, olha. Mateus 16, do 15 ao 17. Diz assim, ó. E disse-lhe. Marcos, desculpa. Quando eu falar, você... Marcos, estou igual o pastor, né, gente? Sinceramente. Marcos 16, 15 ao 17 diz assim, ó. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aí eu quero falar bem forte. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que... Oi? Creem. Se a procuração tiver com o teu nome, é porque você crê. Se você não crê, o outorgado não vai estar ali. Não é para aquele que não crê. O que aquele que crê vai tomar posse e vai fazer? Vai dizer, olha, em meu nome. Nome de quem mesmo, hein? Ah, tá. Não é qualquer nome, né? Ele vai e fala, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. É esse nome que faz a diferença, não é o meu e o teu. O meu e o teu somos simplesmente instrumentos, mas é no nome dele. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados, aleluia. Você está crendo, então você pode fazer o que a tua procuração diz. Que é a tua procuração? Essa é a tua procuração espiritual, querido. Toma posse de tudo que está aqui. Não fica achando que isso daqui, não, ele quis dizer, é uma impressão. Não, está aqui para mim e para você, aos que creem. Se eu creio, se você crê, amém, glória a Deus, está ali. E aí eu digo a você, estes sinais vão acompanhar, porque tem um nome. Você tem a procuração, o que você vai fazer com ela? O que você tem feito com ela? Está ligando no céu? Os sinais vão seguir, sempre aos que creem. Quando eu li isso, me fez lembrar de Deuteronômio 28, que diz que quando a gente tem, né, a fé, eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Os sinais só vão seguir aos que creem. É como se fosse um imã. Sentiu o cheiro de fé e confiança, ela gruda em você. Porque o Deuteronômio 28 diz assim, ó, e as bênçãos vão te seguir. É como se você estivesse andando e ela está vindo atrás de você. Peraí, que eu quero te abençoar. É exatamente assim, para você que tem fé e confiança, né? Jabes quebrou a sentença de dor com a procuração da oração. José venceu a sentença do trauma dele, da traição, da inveja dos irmãos, com a procuração do perdão. José é uma história de fidelidade que transforma o trauma em autoridade. Isso está lá em Gênesis 41, 52. Quando você vai lá e lê, diz assim, olha, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. É como se Deus falasse assim, aqui agora eu vou te abençoar. Agora você passou por isso tudo, né? Mas eu agora vou te abençoar. No lugar da vergonha veio a honra. No lugar de tudo que tinha perdido, ele retribuiu mais. Não largue a rede, querido. Deus nos conhece. Ele sabe o que a gente suporta. Ele nunca nos dá nada que a gente não possa suportar. É isso que a palavra diz, e eu creio nela. Então, se creio, eu só vou assim, né? Disse isso, então, beleza. Só vou seguir. Com essa procuração, todo o poder está nas nossas mãos. Porque o poder é dele. Esse nome vence e anula qualquer sentença decretada sobre mim e sobre você. Um dia, e posso dizer, eu louvo a Deus, porque eu nunca guardei no meu coração nenhuma mágoa contra a minha mãe. Sabe por quê? Ela morreu sem a gente esperar. Imagina, querido, como que eu estaria hoje se eu não tivesse liberado perdão a ela e ela a mim? Eu acho que seria pior. Então eu louvo ao Senhor porque eu não tinha nenhuma mágoa. E no final da vida dela, quando ela veio pedir perdão, eu falei, mãe, eu não tenho do que te perdoar. Você foi minha mãe, fez como mãe o que você aprendeu a ser, você não tinha recebido também. Então eu louvo ao Senhor por isso, porque a sentença para a minha vida já estava decretada pelo Senhor. E sobre a tua vida também, a sentença do Senhor
Sempre vai ser, eu é que sei, os planos que tenho a vosso respeito. Sempre vai ser dessa forma. E como Jabes, eu espero que você rompa com os rótulos. Seja o rótulo que você teve, né? Não vai dar para nada, não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir a sua casa própria, não vai conseguir ter um trabalho, não vai conseguir prosperar. Vai ser sempre... Eu já falei aqui, né, de que eu tinha uma prima que perguntava se nós éramos prósperos, porque não sentimos que nós éramos prósperos. As pessoas pensam que prosperidade tem a ver somente com bens. Prosperidade, que eu considero, é um relacionamento íntimo e profundo com o Pai, porque as demais coisas nos são acrescentadas. É isso que ele diz para mim. Então eu creio nessa verdade. Pense como José, não se torne escravo da dor, mas filho do propósito. É para isso que ele nos chama. Eu quero pedir para que o louvor suba, eu já estou quase terminando. E eu quero então que o louvor já vá subindo. E eu coloquei aqui, olha, use o antídoto contra o Brain Rot, use o Brain MJC, mente de Jesus Cristo. Essa tem que ser a nossa mente, a mente de Jesus. Eu quero que você aprenda a viver pela palavra. Eu quero apenas ler para você um último texto para os jovens, que está lá em Salmos 119, 9. Salmo 119, 9 diz assim: (118, 119, 9). De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu mandamento, puro o seu caminho, observando e seguindo a sua palavra? É assim que a gente deve buscar, não só para o jovem, né? Mas para a minha vida e para a tua vida. E eu encerro com uma história que eu ouvi ontem. Era dia dos avós, a gente estava vindo no carro e eu ouvi uma história que me chamou muita atenção. Falei assim, nossa, tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Dizia que uma avó estava em casa com a família e o neto então chega para dizer que tinha passado na faculdade mais difícil. E ele fala assim, eu passei para a faculdade mais difícil, eu pensei que eu não fosse conseguir, eu vou fazer direito. E a avó falava, e todo mundo alegre e essa avó triste. E aí ele chega perto da avó e fala assim, vó, por que você está tão triste? Todo mundo está tão alegre aqui porque eu passei para a faculdade mais difícil que poderia ter. E ela fala assim, e depois? Para ele. Aí ele fala assim, depois eu vou acabar minha faculdade e vou então fazer um mestrado. A ela, e depois, filho? Depois eu vou começar a trabalhar no direito, vou trabalhar em escritórios grandes, mas eu pretendo fazer prova para juiz. A ela, e depois? Depois eu vou fazer então magistratura e vou conseguir ser juiz. A ela, e depois? Depois eu vou ter uma família, depois eu vou construir uma família, vou ter filhos. E ela fala para ele, filho, e depois? Então, minha família vai crescer, meus filhos vão crescer, eu vou já ficar idoso, igual a senhora, né? E poder estar com meus netos. Aí ela fala para ele, e depois? E ele fala assim, e depois? Aí ela, e depois? Depois é o que mais importa para mim e para você. O que nós temos feito da nossa vida vai influenciar no depois da nossa vida final. Eu não sei se você está aqui essa noite e a gente vai cantar somente o refrão do louvor. E eu não sei se você está essa noite aqui e nunca teve a oportunidade de dizer para Deus que você quer ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. E aí eu quero perguntar a você, e depois? O momento é agora que a gente tem oportunidade. E é isso que a gente, se você tem o desejo, a gente não tem o hábito de chamar aqui na frente. A gente só pede para levantar a mão, para que a gente possa orar. Se tem alguém que nos visita e nunca teve
a oportunidade. De repente você está aqui há muitos anos, nunca teve a oportunidade de dizer para o Senhor: olha, eu quero ter um relacionamento íntimo profundo.